Sagitário, seja muito bem-vindo à sua leitura. É uma leitura geral, atemporal e coletiva. Nunca força nada na sua vida, na sua energia. Se você é novo, nova por aqui, eu me chamo Leonardo e você está aqui no canal O Louco Tarô. Seja muito bem-vindo, Sagitário. Quero convidar você a se inscrever, curtir, comentar e também compartilhar. Informações sobre leituras particulares, sobre mapa numerológico, sobre nosso curso de tarô, nosso curso de baralho cigano, todas elas ficam aqui abaixo na descrição, não só dessa leitura, mas de todas as leituras aqui deste canal. Dá uma olhadinha, tá? Que tem informações muito importantes aqui para você. Eu vou abrir a leitura de vocês de hoje com o Oráculo dos Delfos. Vamos lá então. Por favor, espiritualidade da luz para Sagitário, o que eles precisam saber e ouvir nesse momento? Sagitário, o que é importante eles saberem e ouvir nesse momento? A sinceridade. Ok. A melancolia. E a libertação. Nossa, muito interessante, porque eu vi uma coisa, quando caiu a melancolia, né, e a libertação estava virada assim na mesa, eu não tinha visto ainda. E já me veio aqui uma mensagem. Existe aqui, Sagitário, uma verdade sendo revelada para você, e essa verdade ela pode ser, inclusive, uma percepção da sua própria pessoa, no sentido aqui, talvez, de um auto-engano, de uma autossabotagem, ou você estava, por exemplo, se preocupando demais com alguma situação, e você vai perceber aí nessa semana, pelos próximos dias, ou nesse mês, né, que você está assistindo essa leitura, independente de quando seja, porque a leitura também ela é atemporal no sentido de tempo, né? Quando ela chegar aí na sua vida, com certeza tem algo aqui que você precisa saber e você precisa ouvir. E nesse caso, Sagitário, eu vejo que essa verdade, nessa sinceridade que, em primeiro lugar, que fala de você para com você mesmo. Então você, por exemplo, assumindo na sua vida alguma coisa, você que assumindo algo que você gosta, você assumindo que de repente você errou em algum determinado contexto com você mesmo, ou até mesmo com uma pessoa. E, em primeiro lugar, Sagitário, essa verdade, né, essa sinceridade de você para com você mesmo, ou cair de uma ficha, né, podemos estar falando assim, ou de uma revelação, se você gostaria de chamar dessa forma, traz para você o quê? Uma certa tristeza. Ou aquele momento, né, que a gente pode dizer aqui que é um momento passageiro, onde você olha e fala, poxa, eu me enganei durante todo esse tempo, né? Ou não estava sendo verdadeiro, sincero, para comigo. Aqui nós podemos também, Sagitário, eles estão falando nesse momento, falar de uma situação onde você, por exemplo, percebe que você estava resistindo a algo que é muito bom para você. Ou você seguiu um determinado caminho porque alguém falou para você que aquele caminho era bom e agora você está vendo que não é muito bem assim. Porque aqui fala de um download, né? É um download de uma informação que pode vir sim pela espiritualidade ou por uma percepção sua, né, de você olhar a sua vida de uma maneira diferente nesse momento. Agora já você não tem mais, né, a mesma consciência que você tinha anteriormente. Só que o bom da leitura, que é o que eu tinha ouvido antes aqui da carta de fato ela se revelar, é isso aqui. Essa verdade, essa sinceridade, Sagitário, traz para você uma libertação. Então, em primeiro lugar, de você para com você mesmo. Porém, né, a gente vai aqui ver com o tarô também o que mais ele tem para dizer para você, mas aqui a gente pode estar falando de uma pessoa ela sendo muito verdadeira com você. E de primeira, Sagitário, isso trazendo, né, uma certa tristeza aí pra você ficando assim um pouquinho borocochô, né, um pouquinho cabisbaixo, pode falar de algo que você não queria ouvir, ou que você não esperava. Vou dar um exemplo aqui pra você entender. Você gosta de uma pessoa, e aí você resolve falar com essa pessoa, ou um belo de um dia a pessoa do nada fala pra você, olha, eu gosto de você como amigo, nada além disso. E aí você entende que assim, poxa, aquele sentimento que de repente eu estava nutrindo por essa pessoa, que além de uma amizade, né, ou eu cogitava a possibilidade aqui de ter um possível relacionamento com essa pessoa, não vai acontecer. Por quê? Porque a pessoa ela não quer, né, e quando um não quer, dois não brigam. E não tem como você que forçar uma pessoa a se relacionar com você, entende? Só que isso faz o quê? Você desencanar, né, vamos dizer assim, nesse caso do exemplo aqui, de você querer se relacionar com uma pessoa que só quer amizade com você. Então isso te liberta, né, te liberta, por exemplo, para você se abrir para um novo relacionamento, para você conhecer novas pessoas que de repente vão estar também interessadas em você afetivamente, amorosamente aí falando. Então, por mais que no início isso possa ser um pouco complicado, né, para você lidar, eu vejo depois você entendendo que, olha, isso veio por um motivo, né, por uma razão, por um porquê, e pelo que o tarô não, o oráculo, né? A espiritualidade está passando aqui para você, vem para poder te libertar. Eu acho muito interessante, Sagitário, essa leitura chegar para quem de fato ela é. Por quê? Porque aqui você vai saber driblar muito bem essa energia. Quando isso acontecer, você vai lembrar. E aí você vai falar, eu lembrei daquela leitura, né, que eu vi lá no canal do Louco Tarô. E de alguma forma, eu sei que isso aqui é passageiro. Pode ser que hoje eu esteja dessa forma, mas amanhã eu não vou estar mais assim. Amanhã eu vou entender que isso veio trazer para mim uma libertação. E que eu vou conseguir seguir com a minha vida, vou conseguir seguir com o meu caminho, né? E é muito melhor, Sagitário, você
de repente ter ali uma verdade doída, né, do que uma mentira que vai aí passar a mão, né, na sua cabeça, vamos dizer assim, e vai levar você durante um bom tempo para depois lá na frente você descobrir que você alimentou alguma espécie de ilusão, né, ou que alguém estava aqui enganando você, tá? Olha só, a colheita ficou aqui no fundo do seu deck. Então é como se a espiritualidade ela dissesse que isso é para você uma certa colheita, mas é uma colheita que ela vem libertar você, né, para que você possa aí continuar a sua vida com o seu caminho. E se existe nessa história que alguma colheita também que você gostaria de ter, de alguma situação que envolve aí uma outra pessoa, pode ser que você não vai ter essa colheita, né, a sinceridade aqui com a colheita, ou melhor, você vai perceber que a colheita que você queria, aquilo que você queria de fato ter, dessa pessoa, dessa situação que está sendo verdadeiro e sincero com você, você não vai ter. E aí você muda o quê? O campo de colheita, né? Você entende que, olha, aqui não está aquilo que eu gostaria, porque essa pessoa não pode me dar. Ou esse lugar, essa situação, esse emprego, esse chefe, né? Seja o que for isso aqui para você. E aí você desvia a sua atenção, você segue a sua vida aí sabendo que a sua colheita ela está em outro lugar, tá? Eu vou pedir mais uma aqui, essa história ainda com o oráculo, tá? Mais uma, por favor. Olha aí, o guia. Então, realmente, Sagitário, isso vem da espiritualidade. E outra coisa, essa carta aqui, ela fala de livramento e de proteção, né? Você tá vendo ali o guia desse menino, ele protegendo ele ali do cachorro, né, que queria atacar ele de alguma forma. E aqui fala também de livramento no contexto de, por exemplo, você, de repente, não precisar passar por uma situação que, assim, não acrescentaria talvez na sua vida. Como, por exemplo, você aqui se enganar durante anos e mais anos e mais anos, ou ficar acreditando que uma pessoa ela tem uma intenção com você que ela não tem. É muito melhor que você ficar, de repente, mal um dia ou uma semana, não sei, né, o período que você vai querer levar isso aí adiante, do que você, por exemplo, ser enganado muito tempo e ficar preso dentro de uma ilusão, ou de um contexto aí que você pensava que era de uma forma e, na verdade, de outra. Então, aqui a gente pode dizer que sim, tem aí dedo, né, da espiritualidade nessa questão, nessa revelação, nessa verdade. Olha, 3 de espadas aqui, né, já no corte do seu deck junto com o Rei de Espadas. Aqui eu vejo, Sagitário, uma comunicação. Essa sinceridade ela tem a ver com algo que é dito, falado ou percebido. Por quê? Espadas é o intelecto. Então a gente pode também falar do pensamento, né? Do insight, do download, da intuição que vem aí para você. Que no começo traz o quê? Alguma espécie de decepção. Pode ser que você criou uma expectativa em cima de algum contexto também, né? Porque o 3 de Espadas ele aparecendo aqui, ele pode trazer essa conotação aqui para a sua leitura também. É como se no começo isso fosse ruim, tá? Principalmente você que talvez vai passar por essa situação e você vai chegar nessa leitura depois que você viveu o 3 de Espadas. Aí você vai entender que o 3 de Espadas ele veio o quê? Libertar você. Não é à toa, né, que no 3 de Espadas, já saiu daqui, no fundo dessa carta nós temos o quê? Momento de chuva, tem uma chuva acontecendo. E a água, ela representa a limpeza, né? Então, é um momento delicado, né? Muito difícil, sim, de você lidar com 3 de espadas, a depender do que te aconteceu, né? Do que você passou, mas é um momento que ele é necessário e passageiro, para que você não precise ficar preso ali naquela energia, né? Vamos aqui, Sagitário, ver o que mais com o tarô. Tarô, do que estamos falando aqui em relação a essa sinceridade, por favor? 8 de paus. Para a maioria de vocês, Sagitário, aqui, nós estamos falando de algo que você mesmo vai perceber, tá? Porque o 8 de paus, ele é uma providência divina também, mas ele fala de mensagens, intuições, conselhos, direcionamentos vindo do alto. Não do alto no sentido de estar longe de você, mas de uma frequência elevada. Então aqui a gente fala de uma percepção que você tem em relação a uma realidade, trazendo para você uma revelação, uma sinceridade, ou uma intuição, tá? Porque aqui, como a gente viu que tem, né, a energia da espiritualidade bem forte também, pode ser eles aqui pegando você no momento aí que você vai conseguir compreender a sua questão e mostrando isso para você. Aqui a gente pode falar, Sagitário, muito forte de Exu, tá? De Exu, de Pombagira também, para você que de repente tem aí uma conexão bem forte com essas energias, tá? Eles mostrando alguma coisa aqui para você, principalmente a energia de Exu. O que mais, por favor? Uma rainha de copas, e isso afeta diretamente, Sagitário, o seu emocional. Por mais aqui que a gente esteja falando de algo que vem pelo intelecto, pela comunicação, por um e-mail, por uma mensagem, por um áudio, por uma ligação, isso afeta você na base do seu emocional. Por isso, né, que aqui você aparece desta forma aqui. Então significa para mim também que você estava ou não, né, 6 de copas aqui, nutrindo alguma espécie aí de esperança ou de vontade, ou você pensava que algum desejo, né, seu seria atendido de alguma forma.
E é interessante porque o Seis de Copas, né, no fundo de interpretação dessa energia, ela pode falar sobre alguém que vai embora. Né? Então aqui significa literalmente, olha, essa libertação. Você entendendo, né, que no contexto, olha, o que você precisa entender e depois você pegando as suas coisas aí e seguindo com o teu caminho. Por que essa tristeza está aqui, Tarô? Da onde que vem essa tristeza? Os enamorados e o pendurado. Porque é como se, na verdade, Sagitário, você tivesse esperado aqui por um determinado tempo para que você pudesse ter o que você gostaria de ter, né? E aí não vem exatamente o que você gostaria de ter aqui. Só que eles estão falando o seguinte, olha, o pendurado aqui junto com os enamorados, né? Na verdade, o contrário, que foi o jeito que foi entregue aqui pelo tarô para você, mostra uma energia também de você precisando, assim, saber até onde levar isso aqui. Porque o pendurado, ele pode falar de algo que passa do seu limite, no sentido até saudável da coisa, né? Porque aqui a gente pode falar de um luto. Não no sentido de desencarne, mas um luto no contexto de você, assim, viver o momento ali de quebra de expectativa que você teve. Só que aí você tem que saber também, olha, os enamorados aqui junto com o pendurado, quando sair desse contexto. E não ficar levando essa tristeza, ficar se lastimando ali de uma situação. Por quê? Porque senão você não consegue se libertar. É como se aqui estivessem a sinceridade, a verdade que ela vem para você, ela solta suas mãos, ela desamarra você, mas você fica no mesmo lugar que você está. Sendo, né, que o tarô falou para você, olha, que a partir do momento que você souber, segue com a sua vida. Segue aí com o seu caminho. Porque talvez o desejo que você queira não está aonde aí você pensou que estaria, tá? Aqui é andar com as próprias pernas, né? Por quê? Livre-arbítrio. Nas duas energias, apesar de ser arcanos maiores, né? Aqui a gente fala de livre-arbítrio, porque o pendurado, ele também se colocou nessa posição porque ele quis, para ele poder ver um determinado contexto. E eu digo mais para você, Sagitário, que é assim, essa situação aqui, ela pode vir em um momento que você está, assim, bem tranquilo, tá? Ou um dia, por exemplo, que você tira para você, né? Um dia de folga aqui que você possa ter, ou um dia que você fala, hoje eu vou cuidar de mim, etc e tal, ou eu vou ficar mais na minha, né? Vou ficar mais introspectiva aqui, mais na minha solitude. Essa sinceridade que ela pode aparecer nesse contexto. Ou essa mensagem, né, que você recebe aqui dessa pessoa. Olha, 7 de copas. Felizmente, Sagitário, existe aqui uma desilusão, né? Eu digo felizmente por quê? Porque é muito bom a gente se desiludir. O que não é bom a gente estar iludido, né? Porque a ilusão ela vai fazendo você levar uma situação ali pra frente e depois que você descobre, né? Pode ser pior do que talvez foi no espaço de tempo aí que você descobriu, né? Porque quanto mais você alimentar uma ilusão, quando essa ilusão ela cai por terra, que seria desilusão, a depender do tempo que você levou, isso pode ser mais difícil aí de você lidar, tá? Então aqui mostra que sim, você pode ter se enganado com algo ou com alguém, sendo que para a maioria de vocês aqui, nós estamos falando de algo que diz respeito a você próprio, a você mesmo. Olha, 9 de espadas, né? Aqui no fundo do seu deck, 2 de espadas. E aí, tarô, o que mais, por favor? A estrela. Interessante, né? Porque a primeira linha da sua leitura acaba com o guia e a segunda acaba com a estrela, que também vai falar de questões aí muito fortes de guiança espiritual. Eu vejo aqui, Sagitário, que isso vem para poder colocar você num caminho assim mais conectado com você mesmo, tá? Principalmente se você talvez estava esperando algo aqui de alguém, ou algo que não dependia, né, inteiramente de você, ou se havia um interesse que ele não era recíproco, e mesmo assim você foi levando essa situação aí na sua vida. Pode ser que essa leitura ela esteja invertida? Pode também, que acabaram de falar aqui. Então, para você que está aqui até esse momento presente, pode ser que a leitura ela está invertida no sentido de, por exemplo, você está sendo aí verdadeiro, sincero com essa pessoa, e essa pessoa passando aqui por essa situação. Até porque, essa história, eu não vejo aqui, por exemplo, a espiritualidade, ela falar o que acontece com uma pessoa, né, que recebeu, que deu a informação, entendeu? Então aqui eu entendo que para a maioria é você que passa por esse contexto de estar recebendo aqui pratos limpos, né, dessa pessoa, mas se não for você, você que está entregando esses pratos limpos aqui, você segue também com a sua vida e com o seu caminho. Só que essa pessoa tem todo um processo ali a passar. E aqui é algo também, digamos que oculto, tá? Eu não vejo essa pessoa ela falando para alguém ou ela, por exemplo, trazendo aqui à tona nessa situação, sofrendo intensamente. Eu não vejo isso. É uma coisa assim mais mesmo de uma tristeza passageira, tá? Vamos saber, Sagitário, qual é o arcanjo aqui que vem para você nessa leitura.
como que ele pode te ajudar nessa situação, como ele pode ajudar você nesse período da sua energia. Qual arcanjo, por favor, vem ao auxílio de Sagitário? Gratidão. Vem para você, Sagitário, Arcanjo Ariel, olha só, que fala de coragem. Então é um momento, Sagitário, sim, que vai ser necessário que você tenha uma certa coragem, até mesmo para você perceber isso aqui. Porque caso contrário, pode ser que a sua mão ela seja solta, né, simbolicamente falando, mas você continue nesse caminho, nesse processo, ou querendo insistir em uma situação que já mostrou para você que não é muito bem por aí, ou que não é muito bem para você. Não no sentido de que você não mereça, né, ou que você deva aqui diminuir aquilo que você quer, ou que seu sonho, a sua vontade é muito grande. Não é sobre isso aqui, mas é realmente uma situação que talvez ela não dependa somente de você. Então chame, né, por Arcanjo Ariel, que ele vai ajudar você. Inclusive esse arcanjo ele fala muito da proteção, tá? Da proteção, da defesa também. E você vai lembrar, né? Olha só, é até interessante, né? Porque nós temos duas vezes aqui a energia dos cães, né? E os cães também eles podem trazer a questão da comunicação, tá? Mas eles podem trazer questões também, de alguma forma, no caso assim do lado sombra, né? Que vai como que eu posso dizer para você? É como se fosse alguma espécie de tentação, tá? Então cuidado também com esse tipo aqui de energia, porque pode até mesmo ir para o lado de uma certa energia obsessora, tá? Para alguns aí de vocês, mas conte sim com a ajuda de Arcanjo Ariel e dos seus guias e mentores espirituais que também estão aqui bem fortes, bem presentes nessa leitura, certo? Então é isso, Sagitário, que eu tenho para você hoje. Gratidão pela sua presença, namastê e até a próxima leitura.